Durante a sessão do plenário do Senado, o senador Marcos Duval, em seu discurso, registrou que o Brasil não é mais uma democracia, lembrando a responsabilidade dos colegas e da instituição Senado Federal. O senador sugeriu oficializar no Senado Federal que deixamos acontecer o fim da democracia no Brasil. Duval leu um texto que vai mandar para vários países com denúncias de violações de direitos humanos, iniciando: hoje já não podemos dizer que vivemos em uma democracia. A realidade é que a democracia brasileira foi derrubada e substituída por um regime de censura implacável. Democracia e censura são conceitos totalmente antagônicos, onde há censura não há democracia. O senador questionou: ninguém percebeu que nós tomamos um golpe de Estado sem armas pela primeira vez? Vocês não perceberam isso? Duval lembrou que seu gabinete parlamentar foi invadido para uma fishing expedition, sem qualquer indício de crime que justificasse a medida. Marcos Duval prosseguiu: em um movimento alarmante, o poder de controlar todas as redes sociais foi concentrado nas mãos de um único ministro por meio do Programa de Combate à Desinformação do STF. Esse ministro tem autoridade de decidir unilateralmente e sem qualquer supervisão externa quem pode e quem não pode se expressar nas plataformas digitais, quem pode e quem não pode se expressar lá. E isso inclui parlamentares. Até então, a Constituição nos dava a garantia de não sermos penalizados por palavras, votos e tudo mais. Mas cadê? Hoje esqueceram. Esse livro da democracia, eu acho que virou rascunho. O senador declarou: esse cenário autoritário foi formalizado em um evento do Supremo Tribunal Federal, onde o presidente do STF, o ministro Barroso, assinou um projeto que concede autonomia total a esse ministro. Inicialmente, o projeto incluía a participação da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República para garantir a supervisão e prevenir abusos. No entanto, essas instituições rapidamente foram excluídas, deixando o controle absoluto nas mãos de uma única pessoa. Duval comparou com o poder das grandes plataformas de mídias sociais e disse: o mundo sempre temeu esse tipo de manipulação, mas no Brasil, um ministro tem controle de todas as plataformas, ou seja, não se trata apenas do Facebook e do Instagram, mas também do YouTube, do TikTok, do Google, do Quai, do WhatsApp e de outras redes sociais. Marcos Duval afirmou: isto é indiscutível, inquestionável. Nossa democracia acabou. Hoje temos um ditador com poderes que ainda não foram plenamente reconhecidos pelo público. Eu quero atentar para todo mundo que a censura não é apenas um ataque à liberdade individual. É uma violação dos princípios fundamentais que deveriam sustentar a nossa nação. O Brasil não é mais um país democrático. A oficialização dessa realidade pode não ter acontecido ainda, mas os fatos são inegáveis. A censura prevalente sufoca a voz do povo, impede o debate, destrói a essência da democracia. Precisamos reconhecer que nossa nação está hoje silenciada e que vivemos sob o domínio de um regime autoritário. É hora de acordar para essa dura realidade e lutar para recuperar nossos direitos e nossa liberdade de expressão. Brasil, deputados, senadores, nós sofremos um golpe de Estado. Não caiu a ficha, não? Só me convençam se democracia e censura podem caminhar juntas. Faz sentido? Água e óleo se misturam? Não. Então, democracia e censura são antagônicas, são coisas totalmente diferentes. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de exceção e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral,
o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos três poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Bom, eu tenho duas coisas para falar, vou tentar ser breve. São duas coisas que eu preciso deixar aqui para que seja registrado aí nos anais dessa casa, que eu tenho escutado assim, até os colegas aí falando e tal, mas eu queria dar uma outra visão. Eu vou falar coisas aqui que eu queria que vocês se colocassem em duas posições. Uma, que nós pudéssemos oficializar o Senado Federal que acabamos deixando acontecer o fim da democracia no Brasil. E eu vou explicar para vocês, tecnicamente, não temos mais um regime democrático no Brasil. Eu fiz aqui até um texto com a intenção até de mandar para vários países para denunciar. Fiz aqui em inglês, mas eu vou ler em português aqui para vocês. Só para vocês terem uma ideia, a gravidade que nós estamos. Então vamos lá. Hoje, já não podemos dizer que vivemos em uma democracia. A realidade é que a democracia brasileira foi derrubada e substituída por um regime de censura implacável. Democracia e censura são conceitos totalmente antagônicos. Onde há censura, não há democracia. Alguém discorda disso? Eu peço aí aos juristas, todo mundo, aos ministros do STF, alguém discorda disso? Ou eu preciso que alguém me convença que democracia e censura podem caminhar juntos? Pelo amor de Deus, gente! Ninguém percebeu que nós tomamos um golpe de Estado sem arma pela primeira vez? Vocês não perceberam isso? Simplesmente o ministro, decisão monocrática, invadiu o Senado Federal, o gabinete, simplesmente por um ficha expedition. Pô, não tem nada contra ele, não estamos achando. Sabe o que eu tenho guardado? Só para vocês terem uma ideia, os senhores? Eu tenho guardado uma fala de um ministro, não é esse que eu estou citando, mas ele dizendo o seguinte: tentamos de tudo, ou seja, tentaram de tudo para me ferrar, mas agora arrumamos um problema, porque ele é um profissional de tiro. Aí todo mundo ri, aí, de repente, busca e apreensão na minha casa para pegar minha arma, que eu uso há 30 anos para me defender. Mas vamos lá. Então, onde há censura, não há democracia. Simples assim.
Simples assim. Então, vamos lá. Em um movimento alarmante, o poder de controlar todas as redes sociais foi concentrado nas mãos de um único ministro por meio do programa de combate à desinformação da STF. Vai ter também um programa de combate aos crimes, ao crime organizado, ao programa de combate à corrupção, vai ter... Eu não sabia que o STF tinha essa atribuição, não sabia. Mas eu vou explicar por que eles estão sedentos por isso. Esse ministro tem autoridade de decidir unilateralmente e sem qualquer supervisão externa quem pode e quem não se expressar nas plataformas digitais, ou quem pode e quem não pode se expressar lá. Isso inclui parlamentares, que nós até então na Constituição dávamos a garantia de não sermos penalizados pela palavra, votos e tudo mais. Mas cadê? Hoje, esquece. Esse livro de democracia eu acho que virou rascunho. Vamos lá. Com um único clique, ele pode silenciar qualquer voz, eliminando a pluralidade de opiniões que é essencial para o regime democrático. Ou seja, tem uma gravação dele dizendo assim, se você vai para uma carreira pública, você tem que saber que você vai ser exposto, vão discordar, vão xingar, Aí, de repente, ele começa a descobrir um ponto, miraram lá e vamos embora para lá, que é ali que a gente vai conseguir calar o Brasil e deixar o brasileiro refém. É o que nós estamos. Vamos lá. Esse cenário autoritário foi formalizado em um evento do Supremo Tribunal Federal, onde o presidente do STF, ministro Barroso, assinou um projeto que concede autonomia total a esse ministro. Inicialmente, o projeto incluía a participação da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República, para garantir a supervisão e prevenir abusos. Mas, no entanto, essas instituições rapidamente foram excluídas, deixando o controle absoluto nas mãos de uma única pessoa. Para ilustrar a gravidade, aí que eu vou falar por que eles investiram tanto nesse projeto de fake news. Vocês vão entender agora. Para ilustrar a gravidade da situação, isso é uma bomba que eu vou colocar aqui, porque eu quero que entre nos anais, eu estou falando através da tribuna do Senado, que tem as minhas prerrogativas. Para ilustrar a gravidade da situação, podemos compará-la ao temor global do poder concentrado nas mãos do Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, Instagram e WhatsApp. Imagina se Zuckerberg pudesse manipular os algoritmos dessas plataformas para fornecer ou favorecer ou prejudicar candidatos em uma eleição. O mundo sempre temeu esse tipo de manipulação, mas no Brasil, um ministro tem controle de todas as plataformas, ou seja, não se trata apenas do Facebook e do Instagram, mas também do YouTube, do TikTok, do Google, Huawei e outras redes sociais, do WhatsApp. Esse ministro pode escolher quem governará o Brasil ou qualquer país do mundo, influenciar a opinião pública para a direita ou para a esquerda, para projetos polêmicos, ou para convencer a sociedade brasileira que a liberação da droga é positiva. Minha própria página, após ser retornada, depois de um ano, um senador da República, decisão monocrática, sem passar por conselho de ética, teve as redes sociais retiradas do ar. Ou seja, imagina, hoje é um mundo virtual, imagina tempos atrás, eu numa praça pública, eu no microfone, no palanque, falando, de repente chega a polícia, entra na minha casa, pega tudo que pode ser contrário ao atual governo, leva embora, invade o gabinete, leva tudo embora, tudo que for prova contra o governo. Aí alguém quer convencer que nós estamos numa democracia, se é capaz de fazer isso com o senador, que dirá com a sociedade. Então, minha página sofreu uma redução drástica no número de seguidores e engajamento. Impressionante, gente. Quando eu fazia uma live, dava em torno de 4 a 6 mil pessoas assistindo a live. Sabe quanto é que está dando em média agora? 200 pessoas.
é incrível. É só você citar qualquer menção, qualquer palavra, ministro, ou STF, ou ministro Alexandre, resulta, mas é uma coisa automática. E qualquer menção dessa resulta hoje resulta em censura imediata. É verdade, imediata. A gente vê as pessoas impressionante. Isso é indiscutível, inquestionável. Nossa democracia acabou. Hoje temos um ditador com poderes que ainda não foram plenamente reconhecidos pelo público. Eu quero atentar para todo mundo. A censura não é apenas um ataque à liberdade individual. É uma violação dos princípios fundamentais que deveriam sustentar a nossa nação. O Brasil não é mais um país democrático. A oficialização dessa realidade pode não ter acontecido ainda, mas os fatos são inegáveis. A censura prevalente sufoca a voz do povo, impede o debate, destrói a essência da democracia. Precisamos reconhecer que nossa nação foi silenciada e que vivemos sob o domínio de um regime autoritário. E é hora de acordar para essa dura realidade e lutar para recuperar nossos direitos e nossa liberdade de expressão. Senador Marcos Duval, eu fiz esse texto em inglês e estou mandando para o mundo inteiro, órgãos internacionais inteiros. Brasil, deputados, senadores, nós sofremos um golpe de Estado. Não caiu a ficha, não? Alguém só me convencer. Se democracia e censura podem caminhar juntos, se faz sentido água e óleo. Se misturam? Não. Então, democracia e censura são antagônicos, são coisas totalmente diferentes. 15 segundos. Então, dá mais um minutinho aí, porque aí eu passo para a questão da droga aqui agora. Então, está aqui eu utilizando a oportunidade de falar em público, que estou tecnicamente dizendo que o Brasil deixou de ser um país democrático com a desculpa de que estava defendendo a democracia. Ele chegava ao ponto, como foi a denúncia do próprio dono do X, comprovado em documento, o ministro ordenando os funcionários do X a diminuir a distribuição das postagens de gente da direita, com a desculpa que incentivava o fim da democracia. E mesmo assim eles estavam achando um absurdo manipular isso. E foi descortinado e ninguém fala nada. 15 Duval vai ter segundos. que, pode anotar, Duval vai ter que busca e apreensão de novo, vai ter a rede social retirada do ar, porque na decisão de voltar à rede social, ele botou, caso poste alguma fake news, será retirada do ar. Ou seja, ele pode estar no celular dele agora, Marco está falando um monte de besteira, pum, perdi todas as redes sociais de novo. Fiquei um ano, o senador da República, que nem no Conselho de Ética foi, um ano calado. Eu fiquei um ano num cativeiro, sem poder falar com os meus eleitores, sem poder falar, estamos mandando isso, estamos investindo aquilo, estamos combatendo aqui o abuso de autoridade. E, para vocês terem uma ideia, ao ponto de o ministro, no inquérito do fim do mundo, coloca entre os documentos do inquérito... Mais um minuto aí para Vossa Excelência, senador. Onde tem fotos da minha esposa de forma, assim, grotesca e um abuso de autoridade. Bom, vamos lá. Questão da maconha, liberação da maconha. Eu vi, porque, né, a posição do amigo senador, mas eu vou dizer o seguinte, a minha pergunta é o seguinte, liberou para o consumidor, mas liberou para o fornecedor? Não. Então o fornecedor continua sendo um criminoso, ok. Então você está incentivando um cidadão de bem se vincular em negócios com traficantes. Aí quando você está indo lá comprar, chega a polícia para dar um baculejo, para ver o que tem ali de droga, você está ali um cidadão comum, comprando seus 40 mil 15 gramas. segundos. 15 segundos. Senhor senador Marcos Duval. Eu tenho visto tanta gente falando por horas aqui, eu estou esperando aqui horas. Sempre que, quando eu toco nesse assunto, coincidentemente, os presidentes essa presidência temporária aqui tem sido muito tolerante.
Não, mas eu estou Nós já prorrogamos aqui, ó, tô desde... o tempo de Vossa Excelência 4 vezes. Vou prorrogar mais uma vez, mas por favor, porque tem outros inscritos ainda, senador. Senão eu ficaria aqui o tempo todo ouvindo Vossa Excelência. Eu vou com toda vênia, eu vou fazer um desafio. Eu quero ver quando eu tocar nesse assunto, se a casa vai me dar tempo suficiente para eu falar ou tempo à vontade, como os outros falaram aí. Mas eu entendo a presidência, eu entendo perfeitamente. Mas eu preciso colocar às claras o que está acontecendo. Então, essa liberação da droga vai unir o cidadão de bem com o traficante. Ele vai ver, o mercado aumentou, mais gente querendo consumir, vamos embora investir em mais áreas para vender drogas. Então, vai começar uma invasão, para pegar o território do traficante inimigo. Aí vai ter lá uma chacina de vários adolescentes mortos para poder tomar o território. Aí vai começar o número de taxas de homicídio subir. Bom, então tá bom. Isso eu só estou falando entre eles, hein? Só entre eles, não estou falando com a sociedade ainda não. Bom, e aí o traficante ele é criminoso e o consumidor não, mas eu quero ver na relação. E aí? É como se eu chegasse para comprar um carro roubado e o governo oficializou, o STF oficializou. Agora está liberado comprar carro roubado. Pronto, é isso. Aí eu chego para um assaltante de carro, você está vendendo quanto essa BMW? Ah, R$5.000. Então eu quero, está aqui 5 mil, me dá BMW. E rodo com ela sem documento. Está liberado? É um absurdo isso, gente. Bom, vamos lá. Então, investimentos em armas. Nós vamos ter uma quantidade imensa de compras de armas do Paraguai para cá. Podem anotar isso. E proibiu ao mesmo tempo o STF, ao mesmo tempo não, antes, o STF proibiu a polícia de fazer operações nas comunidades. 15 segundos. Vocês lembram disso? Já estou finalizando. Então, você vai falar, não, mas a polícia vai resolver. Não vai resolver, porque ela está proibida de entrar na comunidade, gente. Questão do vício. O ser humano tem quase a totalidade do ser humano, o senhor que é médico, psiquiatra, sabe disso. A dopamina é uma falta que o organismo tem em quase toda a população. Quando você vai ficando com idades maiores, isso vai faltando ainda mais. A dopamina é o que dá o prazer, dá alegria, dá felicidade, tira angústia e tal. Isso já tem produzido naturalmente em nós. Mas o corpo vai tendo algumas dificuldades e tal, chega um tempo que ele se diminui. Você começa a sentir com amargura, com tristeza, vontade de se suicidar e tal. Aí você pega o álcool ou droga e aí você vê, cara, mas fulano, tem muita gente que está aqui. Senhor senador, por favor, vamos concluir. Tem vários... Deixa eles felizes. Senadores inscritos. Fala de novo, presidente. Senador Marcos Duval, vamos concluir, por favor. Bom, estou sendo censurado também, mas tudo bem, presidente, eu encerro aqui a fala. Não é censurado, Vossa Excelência tinha 5 minutos, falou 10, falou o dobro do direito que tinha, ainda se acha censurado, pelo amor de Deus, senador. Presidente, mas teve um debate que o senhor também falou e o senador pediu a mim, que eu marquei que deu quase 30 minutos. Mas tudo bem, mas o senhor é presidente, está na função, precisa determinar as regras e nós obedecemos. Senador